O GE trouxe toda a cronologia da Guerra Fria entre Flamengo, Gonzalo Plata e a seleção equatoriana. O José Boto mostrou quem é que manda e o Flamengo não conta mais com o jogador por indisciplina. Atacante negociado saindo do Flamengo por indisciplina. Todas as informações do Flamengo a partir de agora. Tem o Vene Casagrande com as informações, inclusive do Gonzalo Plata, além, complementando a questão do GE. Tem aqui o João Guilherme e também esse corte aqui com as informações dos jogos do Flamengo, né? Já se inscreva no canal, acione o sino das notificações, deixa o seu like e vamos começar com esse vídeo aqui, porque tem Flamengo e Fortaleza hoje. Vambora! Expectativa para esse Flamengo e Fortaleza aí, última partida antes da parada aí para a Copa do Mundo de Clubes, ô Bernardo. É curioso até que o Fortaleza viveu um péssimo momento também em 2022, né? Era a lanterna do Campeonato Brasileiro e foi ganhar o primeiro jogo exatamente em cima do Flamengo, do Paulo Souza, no Maracanã. Teve isso. Né? Eu acho que tem algumas situações aí, sobre o Vojvoda, por exemplo. O torcedor já deve estar assim, ó, 1, 2, 3, isola aqui, a galera. Exatamente. E, Fortaleza é pedrinha no sapato, tá? No Maracanã. Sempre é chato. O Fortaleza, assim, tem um mito em torno do Fortaleza, nesse momento atual, né? O cara fala assim, não, o Fortaleza pratica um futebol vistoso, tal. Nesse momento, esse Fortaleza mudou muito, né, a forma de jogar do Fortaleza ao longo desses anos aí com o Juan Pablo Vojvoda, mas esse Fortaleza especificamente é um time que vai se fechar contra o Flamengo, cara. Tem o 16º índice de posse de bola dentre os 20 que disputam o Campeonato Brasileiro. É um time que dá a bola para o adversário, tem sérios problemas quando precisa exercer o protagonismo, meio que não sabe o que fazer. É um time que, por meio do senhor Marcelo Paes, que é tido como uma espécie de sumidade entre os dirigentes do futebol brasileiro, ele fez contratações horríveis para essa temporada. Trouxe Davi Luiz, trouxe Diogo Barbosa, Paul Fernandes, Daverson. Teremos o reencontro, né, do Davi Luiz com o Flamengo. Jogadores que não estão entregando nada no Fortaleza. Foram contratações péssimas. Eu acho que é óbvio que tem ali o crivo, né, do Juan Pablo Vojvoda, evidente, né, ele tem tamanho para isso no Fortaleza, para dizer quem vem e quem não vem, mas passa, evidentemente, pelo Marcelo Paes também. Então, assim, não vou esperar o Fortaleza deve jogar com uma linha de 4, né, já jogou com linha de 3, esse time do Vojvoda em outros momentos, mas vai jogar com uma linha de 4, 2 volantes no meio de campo, acho que o Rossetto e o Emi Martínez, com um Pochettino um pouco mais à frente, 2 jogadores mais abertos, um bem mais aberto pelo lado direito, deve ser o Marinho, né? O Breno Lopes não é necessariamente um ponta esquerda, é um jogador que vai centralizar para fazer ali uma associação com o centroavante, pode ser o Lucero, o Daverson, e o lateral esquerdo pode ser o Eros Mancuso, o Bruno Pacheco, esse jogador vai passar muito ali, né? Então, acho que o Fortaleza vai jogar dessa forma contra o Flamengo. Agora vai ser um time bem mais reativo, cara. Vai dar a bola ao Flamengo. Eu não espero esse Fortaleza partindo para cima, dentro do que vem mostrando aí nos últimos jogos, para cima da equipe rubro-negra. E o jogo contra o Racing, na quinta, foi um horror. Foi horrível. A partida do Fortaleza foi muito ruim. Fortaleza, por incrível que Cruzeiro pareça, também. Contra o Cruzeiro não existiu, né, André? Contra o Cruzeiro, nossa, você via jogadores andando ali. Até o Marcelo Paes deu uma declaração na segunda-feira, dizendo que aquela atuação exigia medidas drásticas, né? E claramente ele estava ali do lado do Vojvoda e contra alguns jogadores. Claramente esse pronunciamento foi isso. Um pronunciamento na rede social dele. Mas assim, o jogo contra o Racing, assim, de uma pobreza de criação mesmo, de jogo, né? O Fortaleza, curiosamente, teve uma grande chance logo antes do gol do Arsenal. Foi a única grande chance do Fortaleza no jogo, foi o chute do Prior para fora, na cara do Arias, né, o goleiro do Racing. Mas, assim, é um jogo pro Flamengo ganhar. É um jogo pro Flamengo ganhar, porque o Fortaleza tá muito mal, de fato tá muito mal. Acho que contra o Cruzeiro, com requinte de indolência de alguns jogadores, jogadores que não estavam nem aí pro jogo. Nossa, você olhava para aquele jogo e falava, que isso? Os caras andando em campo, literalmente. E contra o Racing já outra questão. Havia mais disposição ali, mas um futebol muito pobre. Um repertório muito pobre. E aí, André, qual a sua expectativa aí para esse jogo de amanhã? O Vojvoda é um caso parecido com o do Abel, né? Em vez deles acrescentarem coisas ao futebol brasileiro, eles foram se tirando coisas da sua própria proposta para se adaptar à pobreza geral aqui. É uma postura diferente de outros treinadores que procuram acrescentar alguma coisa
ao futebol brasileiro. Não, eles foram se adaptando à mediocridade para jogar aquele jogo de pouca posse de bola, transição, força defensiva. O Vojvoda, pelo menos, ainda tem uma atenuante, que é o calendário e o contexto do Fortaleza de todos os times do Nordeste, que é essa viagem maluca do Brasil, roda o continente, e agora roda o continente mesmo, né? Que joga Bahia, Fortaleza, joga competições sul-americanas, Vitória também jogou. Então, assim, é loucura. E aí não tem perna para aguentar isso tudo, ainda tem que jogar a Copa do Nordeste e tal, não tem perna para dar conta do calendário brasileiro e as viagens. Então tem essa atenuante, mas o Vojvoda foi apequenando a sua maneira de jogar, chegou com boas ideias e foi apequenando. Hoje não tem nada, só entrega o resultado. Quando não entrega o resultado, não entrega mais nada. É o mesmo caso do Abel, né, no Palmeiras. É aquela coisa bem limitada, bem pobre mesmo. Não acrescenta nada ao futebol brasileiro. Mas amanhã é o jogo em que se sente mais confortável o Fortaleza. Vai vir fechadinho, por isso que complica sempre pro Flamengo no Maracanã. Vai vir fechado, toda a responsabilidade pro Flamengo, jogando em transição. Se o Flamengo não jogar bem, vai ter trabalho de novo. Tá, então, nação, uma repercussão sobre Flamengo e Fortaleza, né? Agora a situação do Gonzalo Plata, tem aqui o João Guilherme trazendo as informações e tem também o Vene Casagrande, tá? Antes, tem a situação de uma guerra fria que traz o GE sobre essa situação do Gonzalo Plata, né? Ele se lesionou lá em 19 de abril contra o Vasco, sentiu dores, aí depois passou as dores, ele jogou foi pro jogo contra a LDU, acabou que não jogou porque piorou, né? Na volta fez ali uma medicação e tal, melhorou, foi pro jogo contra o Corinthians no 4-0, depois foi para Flamengo e Botafogo da Paraíba no jogo de ida. E aí sentiu dores novamente. O Flamengo escanteou ele no sentido de tratar, já pensando no Super Mundial. Nesse meio tempo, no jogo da volta contra o Botafogo da Paraíba, o técnico do Equador, o BKSS, estava no Maracanã e sentado com ele estava o Gonzalo Plata. Naquele dia ele deu uma entrevista falando que conta com o Gonzalo Plata na seleção equatoriana, nem que seja para viajar e tudo mais. Passado alguns dias, né, que isso aí já tem algumas semanas, sai a informação que médicos e fisioterapeutas da seleção equatoriana vai na casa do Gonzalo Plata. Até aí tudo bem, receber ali vida pessoal do jogador. Mas, na minha opinião, os médicos da seleção fazer um procedimento nele, sem ser o clube que paga, que sustenta, coloca grana no bolso dele, eu acho isso uma tremenda falta de respeito, né? E aí o Vene Casagrande vai trazer as informações sobre questão de multa e tal. Antes, vamos dar uma olhada aqui no João Guilherme. Boa noite, João Guilherme. Essa história do Plata. A história do Plata é o que foi noticiado. O Flamengo, inclusive, emitiu uma nota oficial. O Flamengo comunicou à Federação Equatoriana que o Plata está com problemas no joelho, está com edema ósseo, e solicitou que o jogador não fosse convocado. Só que a Federação Equatoriana convocou, e pela lei da FIFA, quando a federação convoca, o clube é obrigado a liberar. Mas houve um mal-estar muito grande, porque médico, fisioterapeuta da seleção equatoriana estiveram no Rio de Janeiro, foram à casa do Plata, mexeram lá no joelho dele, fizeram um tratamento, e é claro que isso gerou um mal-estar e um incômodo muito grande dentro do Flamengo. Agora, o jogador está convocado, né? E aí não tem jeito, cara. Não tem jeito. Uma sacanagem. Se ele está convocado, ele tem que se apresentar. E assim o fará. Ou seja, ele vai jogar primeiro lá do que no Flamengo. Ele já está parado há algum tempo no Flamengo. Vai jogar na seleção equatoriana, ele é titular do BKSS, e vai se apresentar para o Flamengo, que vai no dia 11 de junho para o Mundial de Clubes, e a Flamengo TV vai junto.
E agora, Vene Casagrande, vamos dar uma olhada aqui, que ele falou, trouxe as informações também sobre essa situação aí e outras do Mengão. Vamos embora. Vamos agora para as informações sobre o Flamengo. Galera, muita gente me questionando se o Gonzalo Plata será multado pelo fato dele ter aceitado a equipe médica da seleção do Equador na casa dele. Por contrato, o Flamengo não pode fazer isso. Eu até perguntei para uma pessoa, e eu vou ler exatamente aqui o que essa pessoa me disse. O contrato dele não tinha essa previsão de multa, nesse caso, nesse tipo de situação. E aí eu perguntei, mas vai ter uma chamada de atenção? Isso já teve, foi o que a pessoa disse. Certamente o Gonzalo Plata foi chamado de atenção porque as pessoas não entraram na casa dele obrigados. Pelo contrário, o Gonzalo Plata os recebeu. Mas, enfim, fica aí a informação para vocês. Sobre o Jorginho, galera, eu publiquei, inclusive, no dia 30 de maio, ontem, e eu não iria conseguir fazer vídeo nessa correria toda de ir para São Paulo para fazer o programa, mas trazendo atualização. O Flamengo tem um problema de 6 milhões de reais a resolver para conseguir ter Jorginho no Mundial de Clubes. Embora já tenha se despedido do Arsenal, o Jorginho só pode assinar com o Fla nesse momento, após a rescisão com o time inglês, o que não aconteceu ainda por falta de um acordo financeiro. Para quebrar o vínculo com o Arsenal, que termina em 30 de junho, Jorginho terá que abrir mão de 800 mil libras, valor que tem direito por contrato por conta de bonificações. O volante não quer abrir mão da quantia e o Fla não quer pagar o montante por entender que não faz sentido desembolsar 6 milhões de reais para adiantar a chegada do jogador por alguns dias. Sem acordo por rescisão com o Arsenal, o Jorginho só poderá ter vínculo com o Flamengo a partir do dia 1º de julho, quando o Mundial de Clubes já vai ter começado. O Fla estreia no dia 16. Então, nesse momento, o Jorginho ele será jogador do Flamengo. Isso aí a gente não tem mais dúvidas. A partir do dia 1º. Mas o Flamengo tem o desejo de tê-lo no Super Mundial. E para tê-lo no Super Mundial, ele tem que rescindir com o Arsenal e assinar com o Flamengo. E para isso acontecer, ele teria que abrir mão desse valor de 800 mil libras. A ver se ele vai abrir mão. A única forma dele estar no Mundial é abrindo mão, porque o Flamengo não quer pagar esse valor. Faz total sentido, né? Com todo respeito, não dá para pagar 6 milhões de reais para ter o Jorginho por 2 semanas. Não faz sentido. Galera, o Everton, clube inglês, oficializou a compra do Alcaraz, informação que a gente trouxe em primeira mão aí nas redes sociais, nas últimas horas, de sexta para sábado. Lembrando que o Everton vai pagar 15 milhões de euros, mais 3 milhões em bonificação, ele batendo meta, 18 milhões de euros, dá em torno de 115 milhões de reais pela cotação de hoje. Então, Alcaraz, de fato, de maneira literal, não é mais jogador do Flamengo. Para finalizar nosso vídeo, galera, o provável time do Flamengo aí para pegar o Fortaleza nesse domingo e ter o retorno do Pulgar, a lista de relacionados, a ver se ele vai ser titular. Acho difícil, né? Muito tempo sem atuar. E o provável time tem Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Everton Araújo, Gerson e Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Bruno Henrique. Esse é o provável time, segundo o GE aí. O que vocês acham desse time? Queria a opinião de vocês. Pessoal, outro assunto também importante. Recentemente a gente trouxe a informação que o Flamengo não quer ceder Matheus Gonçalves nem o zagueiro João Vitor para a seleção sub-20 para amistosos com a seleção sub-20. A questão o Matheus Gonçalves ele está a fim de ser liberado. Não sei se foi ele, mas os representantes, enfim, o Flamengo está ciente que o jogador gostaria de ser liberado para poder participar desses amistosos com a seleção brasileira sub-20. E aí o Flamengo está avaliando se vai liberá-lo ou não. Então, tem que avaliar mesmo o que é melhor, porque acho que não vai atrapalhar o Flamengo no Super Mundial, porque o Matheus Gonçalves é muito pouco utilizado. Talvez ele possa ganhar mais visibilidade jogando esses amistosos e depois se apresentando ao Flamengo sem nenhum problema. Acho que treinar sem o Matheus Gonçalves, se preparar para o Super Mundial sem Matheus Gonçalves, não vejo nenhum problema. Pelo menos é a minha opinião. Se o jogador tem o desejo, libera o jogador, deixa ele ser feliz nesses amistosos da seleção sub-20 e ele retorna antes mesmo do Super Mundial. Eu não vejo problemas, já que o jogador tem desejo. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acham? É uma boa o Flamengo liberar? Não, Matheus Gonçalves tem que estar treinando, se preparando com... Deixa aí nos comentários, tá? Então, Vene Casagrande, o João Guilherme e também a galera da S1 Live, link na descrição como créditos. A situação é que o Peterson
jogador do Flamengo, que tem contrato até dezembro de 2027, foi emprestado ao Paysandu. É o quarto empréstimo do Peterson. E aí, rapaz, todas essas situações de empréstimo, foi para Portugal, voltou porque foi indisciplinado, foi para o Atlético Paranaense devolveu para o Flamengo porque teve indisciplina do atacante. Foi emprestado para o Juventude agora, Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro, o cara teve atitude de indisciplina e devolveram ele para o Flamengo. E agora o Flamengo empresta ele mais uma vez, dessa vez para o Paysandu, rapaz. O jogador vai para o Paysandu jogar Série B. Estava no Juventude, jogando Série A, né? Jogador que tem certa qualidade. Se tivesse cabeça no lugar aos 22 anos, não é brincadeira fazer um negócio desse, né? E nunca revelam qual é essa indisciplina. Deve ser algo bem sério, bem bravo, para ninguém revelar qual disciplina é essa, velho. O fato é que o Flamengo tem contrato com ele até dezembro de 2027, não vai manter o jogador treinando e tal, nem pagando salário, então empresta o jogador vai para rodar aí o mundo, mas pelo jeito no Flamengo não fica até 2027, né? Torcer para colocar a cabeça no lugar que o Flamengo consiga vendê-lo, né? Pelo menos fazer uma grana com o Peterson, né? Bom, o Flamengo conheceu também na noite desse domingo, né? Madrugada de domingo, sábado para domingo, teve Los Angeles FC e América do México, partida vencida pelo Los Angeles, que o credencia para entrar no grupo do Flamengo, que tinha o Leão do México também, porém foi removido aí pela FIFA, porque o Leão do México tem como dono o mesmo dono do Pachuca, então não pode, perceberam isso e removeram o Leão. Quem entrou por mérito vencendo a partida foi o Los Angeles FC, que tem 3 destaques aí, o atacante Giroud, francês, né, que é banco, pelo que eu percebi. Tem o Boanga, alguma coisa assim, Boanga, atacante, bom de bola nos últimos anos, 2023, 46 partidas, 40 participações em gols, sendo 30 gols e 10 assistências. Ano passado, uma média bem parecida, e esse ano, 24 jogos, 10 gols e 3 assistências. Jogador para o Flamengo ficar de olho, Flamengo e Los Angeles FC, pela terceira rodada da fase de grupos. Então o Flamengo tem que ficar de olho. Além dos dois destaques, Igor Jesus, cria do Flamengo, volante também. Tem bom futebol, ele não vingou assim tanto no Flamengo, o Flamengo vendeu ele, porque a concorrência de volância no Flamengo é bem alta, né? Na época tinha o João Gomes, na época ele estava também. Igor Jesus foi vendido para Portugal e quem comprou ele foi o Los Angeles FC na sequência, né? Então, os 3 destaques aí. Fez o gol, inclusive, de empate. O Los Angeles começou a partida perdendo e o Igor Jesus, no finalzinho da partida, fez o gol, marcou o gol, que levou a partida para a prorrogação. E o Boanga, na segunda etapa da prorrogação, fez um gol, chutou pro gol de fora da área, a bola desviou e matou o goleiro, classificando aí Los Angeles FC. Uma partida tecnicamente bem fraca, mas com esses 3 destaques aí. Já se inscreva no canal, acione o sino das notificações, deixe seu like, até o próximo vídeo. Valeu, nação!